Em um deserto desolado, nosso protagonista chamado Rick é lançado vários metros pelo chão durante uma luta, e ele está seriamente preocupado com a possibilidade de morrer. Naquele momento, seus mentores surgem da fumaça e ao invés de ajudar com primeiros socorros, eles apenas o parabenizam por melhorar tanto nos últimos 2 anos de treinamento. Então agora ele não vai ter problemas com os exames de aventureiros de classificação. E agora os elogios são bons, mas ele ainda precisa de atenção médica. Normalmente os aventureiros neste mundo são todos jovens devido a toda a tensão que isso colocaria no corpo de uma pessoa, mas ainda existem alguns adultos que não desistem de seus sonhos, que é o caso dele, e é por isso que Rick ainda está tentando fazer o exame de admissão. Ele caminha até a recepção para que seu bilhete de exame seja emitido, mas enquanto a recepcionista está confirmando seus dados, a moça acaba reconhecendo ele e alegremente o lembra que eles já se viram antes, mas Rick não a reconhece de primeira. Só que logo ele se lembra que viu ela pela última vez há 2 anos atrás e eles costumavam ser colegas de trabalho, e ela ficou realmente chocada quando Rick renunciou ao seu cargo, ainda mais quando ela soube que ele largou o emprego para se tornar um aventureiro. Rick fica um pouco envergonhado, já que pessoas na faixa dos 30 anos como ele raramente se candidatam para se tornarem aventureiros. Normalmente você começa o teste na adolescência e vai até 1 ou 2 anos. A recepcionista pergunta o que Rick tem feito nos últimos 2 anos, já que ela não teve nenhuma notícia dele durante esse tempo. Então ele explica que estava treinando nas montanhas o tempo todo para que pudesse treinar com seus mentores. Então o bêbado que sempre aparece na guilda vai até a recepção e começa a flertar com a garota. Mas quando ela tenta recusar porque ainda está trabalhando, o cara bêbado não queria aceitar um não como resposta. Então ele começa a ficar um pouco rude com a recepcionista, e é quando Rick decide parar o bêbado. Então ele puxa o bêbado para o lado e dá um tapinha de leve no seu estômago, mas isso foi força suficiente para nocauteá-lo. A recepcionista pede desculpas pelo inconveniente que o cara bêbado causou, mas Rick diz que está tudo bem, já que antigamente ele também trabalhava como recepcionista, e ele ainda não entende por que a guilda pensa que é uma boa ideia servir bebidas aqui. E depois que Rick recebe seu número de exame, ele sai, onde lá fora uma empregada cumprimenta ele. Ela então pergunta se Rick terminou seu registro e ele responde que sim, e ele está agradecendo ela por ter esperado por ele. Enquanto ele estava falando, ele está olhando atentamente para os enormes melões balançantes dela. Então Rick tenta mudar de assunto e fala sobre quão animado ele está para o exame. E lá dentro os outros aventureiros estão em choque com a marca de mão que foi deixada na armadura do cara bêbado, e essa armadura era feita de aço extremamente denso, então o responsável por isso deve ser muito forte. Em seguida, 2 caras entram e reconhecem o cara bêbado de uma foto que viram há um tempo, e ele é um aventureiro de nível A, e também é procurado por 30 acusações de agressão. A recepcionista sabe que foi o Rick que fez isso com ele, mas se ele realmente foi capaz de derrotar um aventureiro de nível A, então isso significa que ele possa estar super qualificado. Enquanto isso, Rick está fazendo o exame físico e sua altura está sendo medida. Os médicos ficam surpresos que Rick esteja fazendo esse teste quando ele já tem 32 anos. Depois disso, todos os examinados são levados para a próxima sala, onde são instruídos a colocar as mãos na bola de cristal para medir sua energia de mana. Elas vão brilhar dependendo do nível de mana que uma pessoa possui. Então os outros tocam e conseguem resultados diferentes, mas quando chega a vez de Rick, a esfera nem sequer acendeu. Então o examinador dá a ele um rank F em seu exame de mana, e os outros candidatos começam a zombar dele por ter uma pontuação tão baixa. Mas quando ele vai embora, assim que o examinador pede que o próximo candidato venha, a esfera acaba se quebrando na mesma hora. O próximo teste é para medir as habilidades ofensivas do candidato, então eles são mandados a bater nesse cilindro verde o mais forte que puderem. Isso é uma bolsa de gosma especial que pode absorver muitos impactos, então eles não precisam se preocupar em danificá-la. Rick se lembra de treinar com uma bolsa de gosma uma vez, e na época um de seus mentores disse a ele que ele teria que ser capaz de destruir uma bolsa de gosma dourada com nada além de seus punhos, mas Rick não achava que isso fosse possível, já que um saco de gosma dourada é tão duro quanto a presa de um dragão. Mas seu mentor disse a ele que era o mínimo que ele tinha que fazer para se tornar um aventureiro, e desde que seu mentor foi capaz de destruir uma dessas bolsas com apenas um único soco, ele ficou motivado a treinar até quebrar mesmo se ele tivesse que socá-lo 50.000 vezes por dia. Ele perdeu esse treinamento, mas voltando ao presente, os candidatos começaram a se alinhar para bater no saco com toda a sua força, e depois que o primeiro cara chutou, o próximo candidato chamado é o segundo filho da família real, e há rumores de que a sua magia é tão poderosa quanto a dos aventureiros de classe A, e apesar de ter apenas 11 anos, quando o menino começa o teste, ele lança um feitiço de arremesso do inferno, e todos ficam surpresos, incluindo o Rick, embora a surpresa é porque o feitiço é muito pequeno. A bola de fogo é lançada e atinge o alvo, e os juízes ficam realmente impressionados com a produção do garoto, então Rick fica ainda mais chocado, já que as bolas de fogo que seu professor de magia jogava nele eram muito mais mortais, em comparação com essa que o garoto acabou de usar. Naturalmente, Rick pensa que a bola de fogo do garoto deve ter sido tão poderosa quanto a bola de fogo do seu professor, mas talvez o garoto tenha escolhido para que não destruísse o prédio com esse ataque. O exame de poder continua e eventualmente chega a vez de Rick, mas enquanto ele caminha até
até o saco de gosma? O examinador chama sua atenção e pergunta se ele tem mais de 30 anos. Rick responde que sim, então o examinador diz que ele é muito velho para fazer isso. O treinamento atrasado geralmente não produz muitos resultados, a não ser que seja iniciado muito cedo na vida de alguém. Sem falar que ele foi muito ruim no exame de mana, ele deveria desistir antes de fazer papel de idiota. Rick sabe que as pessoas só estão julgando ele por ser velho. Ele confessa que realmente sente vontade de desistir, mas ele trabalhou muito para chegar a esse ponto, socando sacos de gosma até que seus dedos estivessem vermelhos de sangue, e mesmo assim ele não desistiu e continuou socando. Toda aquela dor deve ter servido para alguma coisa, então mesmo que ele esteja em desvantagem por ser velho, ele vai dar tudo de si. Rick prepara seu punho e ao fazer contato com o saco de gosma, ele explode para todos os lados e voa pela parede, deixando todo mundo chocado, incluindo ele mesmo, já que ele não esperava que o saco fosse tão fraco. O garoto não consegue acreditar no que acabou de acontecer e fica frustrado com o sucesso de Rick, pois esse deveria ser o seu momento para brilhar, mas ele decide que vai aceitar perder para ele por enquanto, já que sua especialidade realmente é magia defensiva, então ele garante que vai superá-lo no próximo teste. No entanto, quando eles começam o próximo exame, o garoto fica sem palavras, pois Rick acabou de absorver uma quarta magia da natureza com facilidade. O examinador elogia Rick por ser habilidoso o suficiente para bloquear seus ataques e ele aprecia isso, pois ele está fazendo o seu melhor, mas o instrutor não acredita que Rick está dando tudo de si, já que ele estava usando uma magia de primeira natureza para se defender até agora, então ele aconselha Rick a usar um nível mais alto de magia defensiva de agora em diante. No entanto, Rick responde que ele não sabe usar nenhuma outra magia além da primeira ordem, então ele realmente está fazendo o melhor que pode. O examinador não consegue acreditar que ele realmente é capaz de usar apenas magias de primeira ordem, já que ele tem um controle tão preciso sobre sua mana, mas Rick garante que não haverá problemas, pois pelo que ele viu até agora, suas magias de primeira ordem devem ser mais do que suficientes para lidar com qualquer coisa que o examinador possa lançar contra ele. O examinador considera isso como um insulto pessoal, então ele se prepara para usar um feitiço de quinta ordem, para mostrar a ele que ninguém deve fazê-lo de idiota. Enquanto ele lança o feitiço e libera um ciclone de choque, uma poderosa onda pode ser vista pelo reino mesmo de muito longe, que até mesmo alguém do outro lado da cidade poderia ouvi-lo. Alguns minutos depois, um homem chamado Sylvester chega ao centro de exames, para descobrir o que estava acontecendo, e ele é informado que um aventureiro de classificação F conseguiu destruir completamente um saco de gosma com as próprias mãos, e também bloquear perfeitamente um feitiço de quinta natureza usando apenas magia de defesa básica. Sylvester pensa que estão fazendo alguma pegadinha com ele, mas a moça está falando sério sobre tudo que acabou de dizer a ele. E agora Rick está ocupado fazendo a parte escrita do exame. Ele parece estar confiante em seu conhecimento e depois que o teste termina, Rick faz uma pausa com a empregada e ela pergunta como foi o teste escrito. Rick responde confiante que tem certeza que obterá 100% no teste escrito. Afinal de contas, ele passou 14 anos trabalhando como recepcionista para a guilda, então não tem como ele ser reprovado. No entanto, ele ainda não tem certeza se suas notas gerais serão boas o suficiente para passar no exame. Ela pergunta se Rick está preocupado com suas notas no exame prático, mas ele ainda acha que se saiu muito bem em todas as categorias, mas ele ainda tirou um F em seu exame de mana, então ele não tem certeza como isso afetará suas chances de passar. A empregada garante que Rick deve ficar bem depois de todo o treinamento que ele fez para se preparar para este exame, mas momentos depois o garoto diante se aproxima de Rick e grita com ele por ter se saído muito bem nos testes, mas Rick não sabe do que ele está falando, então ele acha que essa criança deve estar perdida, então ele se oferece para ajudá-lo, e o garoto está chateado porque esse deveria ser o dia em que ele mostraria suas habilidades excepcionais para todos os camponeses, mas Rick acabou superando ele e é por isso que ele está chorando. Agora Rick tenta dizer ao garoto que ele não pretendia roubar seu momento, mas a irmã mais velha do garoto da realeza chegou e depois de ver seu irmãozinho chorando, ela imediatamente começa a gritar com Rick, e ele pergunta se ela é uma parente do garoto, então ela se apresenta como Angélica, e o moleque não perde tempo e conta a ela que esse homem de 40 anos estragou seu dia. Ele fica ofendido e diz que tem apenas 30 anos, mas Angélica e o garoto continuam chamando ele de homem de 40 anos. Depois Angélica joga sua luva nele para desafiá-lo para um duelo, e ele não percebeu que isso era um desafio, então ele pega a luva que estava no chão para não ficar manchada, mas de acordo com os costumes da realeza, infelizmente pegar a luva significa uma declaração de duelo, então Angélica está animada e define o local para eles começarem a lutar. Ela diz que terá prazer em punir esse velho pelo crime de fazer seu irmão chorar, mas se eles vão fazer isso, eles têm que jogar pelas regras. Os duelos no reino permitem ao vencedor definir uma penalidade para o perdedor se vencer, então ela define uma penalidade afirmando que o perdedor terá que ser escravo do outro pelo resto da sua vida. Angélica é aparentemente uma cavaleira real de segunda classe, mas Rick não faz ideia do quão forte um cavaleiro de segunda classe deve ser, então a empregada dá a ele um pouco de contexto e explica que a segunda classe de cavaleiros estaria em torno do nível B. Ele começa a surtar porque ele sabe que aventureiros de nível B são capazes de derrotar monstros enormes sozinhos, mas a empregada não acha que seja grande coisa e pediu para Rick se segurar para não acabar matando ela, mas Rick não consegue se imaginar se segurando contra alguém de nível B enquanto ele ainda é um nível F, já que ele ainda não tem muita noção do quão forte ele é, mas a empregada diz a ele para apenas ter fé em todo o treinamento
treinamento que ele fez nos últimos 2 anos. De repente, todo o treinamento traumático que ele teve que passar veio à tona em sua mente. Com isso, ele acaba vomitando, e ele agradece a empregada por fazê-lo reviver essa tortura. Mas ela o lembra que se ele foi capaz de sobreviver a tudo isso, ele não deveria ter problemas em enfrentar Angélica. Afinal, ele é membro do grupo mais forte do continente, ou seja, ele deveria acreditar mais no seu potencial. Ele então percebe que ela está certa, então finalmente ele se levanta para enfrentar Angélica sem medo, mas ele ainda não tem certeza do quão bem seu nível atual de força resistirá contra um cavaleiro de segunda classe. Mas não adianta se preocupar com isso agora, e Angélica está confiante de que ela é muito mais forte do que ele, então ela promete que vai se segurar para que ele não morra. Em seguida, ela começa a carregar o seu ataque, então ela usa o passo rápido para passar por ele, apenas para mostrar a ele o quão rápido ela consegue ser. Sua velocidade deu a ela o título de velocidade da luz, e o Rick está definitivamente surpreso, mas não é pelo motivo que ela está pensando. Angélica diz que vai acabar com ele com seu próximo ataque, então ela usa o passo rápido novamente, mas enquanto ela estava se aproximando, ele não consegue acreditar no que está vendo porque Angélica está se movendo tão devagar que até uma lesma passaria ela. Se eles achavam que ela era digna do título Velocidade da Luz, então não faz o mínimo sentido porque ela está se movendo mais devagar do que sua velocidade normal de corrida. Ele consegue facilmente desviar de seu ataque e Angélica não consegue acreditar, pois deveria ser impossível para um aventureiro Rank F acompanhar sua velocidade. Na verdade, apenas cavaleiros de primeira classe conseguiram reagir à sua velocidade. Então ela pensa que ele teve apenas sorte e que ela não vai deixar isso acontecer de novo. Ela usa novamente o passo rápido, mas aos olhos dele, ela ainda está se movendo incrivelmente devagar. Então ele se pergunta como ela poderia ter conseguido ser classificada nesse rank, e ela está começando a perceber que ele realmente pode ser muito forte. Mas quando ele estava se preparando para desviar do ataque de Angélica, ela tropeça em uma pedra e acaba mudando brevemente o ataque da lâmina para vertical. Com isso, ele acaba não conseguindo prever nenhum dos golpes. Então agora ele está tendo problemas para se esquivar, e quando Angélica finalmente fica parada, ele novamente pensa que não deve ser mais forte do que ela, pois ele estava completamente despreparado para aquele ataque. No entanto, Angélica também não estava preparada porque ela também não planejou isso. Ela tenta jogar com calma e diz a ele que está impressionada, já que ele só conseguiu desviar de seu último ataque porque ela queria que ele escapasse. Mas isso significa que ela vai ter que ir ainda mais rápido para derrotá-lo. Ela então usa sua habilidade especial que lhe permite se mover 3 vezes mais rápido do que o normal, mas mesmo sendo 3 vezes mais rápida, ela ainda está muito lenta para ele. No entanto, ele escolhe por não atacar despreparado, pois ele não sabe quais tipos de truques que ela pode inventar. Mais uma vez, ele consegue se esquivar e Angélica fica sem acreditar que ele está conseguindo acompanhar ela, e ela só pode usar essa habilidade mais 2 vezes antes de ficar sem energia. Então ela dá tudo de si e vai para um último ataque desesperado, e mais uma vez ela acaba tropeçando. Então Rick tenta fazê-la parar dando um soco que abre um buraco no chão. Angélica percebe que ela teria morrido se esse soco tivesse acertado ela. Então ela fica com medo e pergunta quem realmente ele é. Rick apenas diz que ele é um antigo recepcionista que se tornou um aventureiro, e ele está ansioso para continuar lutando com Angélica. Então ele sai do buraco para enfrentá-la novamente, mas Angélica imediatamente se rende para que ela não acabe sendo morta, e ele não está entendendo por que ela vai desistir, mas com a sua rendição ele se torna o vencedor, e de acordo com a penalidade que Angélica definiu, ela agora vai ter que servi-lo pelo resto de sua vida, e ela se esqueceu completamente dessa penalidade, então ela faz a única coisa que consegue pensar e sai correndo. Mas Rick também não se importa com a aposta, e ele não vai perder tempo correndo atrás dela, porque os resultados do exame sairão em breve, então ele precisa voltar para verificar se passou no teste. De repente, a empregada diz a ele que o resto de seus mentores virão para ver como ele está. Ele começa a ficar maluco porque a presença dele significa problema. Este foi o final do primeiro episódio. Inscreva-se no canal para não perder a continuação. Tamo junto, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo.